Tá no ar mais um DrCast, nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com credibilidade e informação para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber nesta noite a doutora Daniela Olegário, ela que é fisioterapeuta, proprietária da Fisioclean em Querência e veio aqui falar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, sobre o trabalho que ela desenvolve nessa cidade tão especial. Doutora, muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui. Muito obrigada, o prazer é meu. Que agradeço. Doutora Dani Ellen Olegário, você está há quantos anos em Querência e por que a escolheu como sua cidade, né? Como o berço da Fisioclean? Vou entregar a idade agora, né? Ah, imagina, fica à Faz vontade. 22 anos que eu tô lá. Olha que bênção. E Querência foi uma escolha meio no desespero, né? Depois que a gente se forma e tem que trabalhar, tem que trabalhar. Sim. E eu, em busca desse trabalho, conheci uma amiga da minha mãe, tinha uma filha em Água Boa. Mandei liguei para ela, né, na época, e ela falou de Querência, que era uma cidade que estava crescendo muito, Olha que só. era para eu vir. Passou o telefone da secretária, enviei o currículo. E vim com a cara e com a coragem. Vim, não Eita! fui, né? Para E é, Querência. e é assim que as coisas acontecem, né? Quando a gente se desafia, né? É, Quando a gente vai em busca do novo, parece que Deus coloca a mãozinha dele e as coisas prosperam, né? foi fácil não, mas graças a Deus tudo deu Que certo. bênção. Hoje você atua em algumas áreas lá, você é bem atuante na parte de hanseníase, né? De osteopatia. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa área da osteopatia. O que que te fez partir para esse caminho, se especializar em osteopatia? Tá, então foram muitos anos trabalhando com a fisioterapia mesmo em si, e Uhum. chegou um ponto que eu precisava de mais alguma coisa, que aquilo já não estava me satisfazendo, tinha alguns resultados que eu queria alcançar com o paciente e eu não conseguia, né? Então eu sentia que eu precisava estudar mais, que eu precisava alcançar mais. Foi aí que eu conheci a osteopatia, um curso de 4 a 5 anos mais ou menos, e específico exclusivo para os fisioterapeutas, e foi onde eu encarei e encontrei o que eu precisava. E foi assim que eu encontrei a osteopatia e hoje eu me dedico muito na clínica particular, né, com esse trabalho. No público, você faz um trabalho muito bacana com a hanseníase, né? Isso. Como que você desenvolve esse trabalho com a hanseníase? No trabalho com a hanseníase, eu fico no PSF, Uhum. e lá dentro eu faço a avaliação dos Uhum. contatos do paciente em tratamento e o acompanhamento de todos eles. Então, o médico suspeita, o enfermeiro suspeita e encaminha para mim. Aí eu faço o dermatoneurológico, devolvo para o pro profissional que me pediu e eu faço o acompanhamento desse paciente se ele inicia o tratamento e da família dele toda durante a vida, né? E as orientações de autocuidado, adaptação de calçado, de palmilha desses pacientes. Aí eu cuido deles Maravilha. pro Doutora, início. quais foram as evoluções que você observa na fisioterapia ao longo desses anos, né, de carreira? Ah, o reconhecimento profissional, o reconhecimento dos próprios colegas de saúde, porque quando eu cheguei lá, o fisioterapeuta era um massagista, né? Na visão deles, era um massagista. E eles procuravam muito os massagistas na questão, assim, como eles diziam, nervo fora do lugar, eu vou colocar o osso no lugar. Então, não era o médico, não era o físio que era procurado, era o massagista em si. E hoje é diferente. Hoje a gente tem um reconhecimento dentro do hospital muito grande que a gente não tinha, o reconhecimento no setor de reabilitação, a questão da osteopatia que nem era conhecida. Então, melhorou muito. O profissional Uhum. cresceu bastante. O que que diferencia a osteopatia de outras abordagens dentro da fisioterapia, doutora? A Uhum. avaliação, a forma de tratamento. A osteopatia vê o paciente como um todo, né? Um ser único que o sistema não funciona separado. Então, a avaliação é diferente da físio, que acaba enxergando e avaliando o paciente como unidades. Então, as técnicas são diferentes, o modo de agir com o paciente é bem diferente, uma coisa da outra. Uhum. Mas agora, do conhecimento dos dois, eu já não consigo separar muita coisa, né? Como se um tivesse Um entrelaçado leva no o outro. outro. Quais são os benefícios específicos, né, da osteopatia no tratamento de crianças, doutora? Com as crianças e o adulto, a base é a mesma. É Uhum. encontrar o problema, é encontrar onde está a falta do movimento, onde está a atenção, para a gente solucionar o sintoma, para a gente solucionar né, a doença. Então, a gente encontra a causa para devolver equilíbrio para o paciente.
Então, no caso do bebê e do adulto, é a mesma coisa. Só que o bebê, por exemplo, a questão de disquesias, cólicas, refluxos, que incomoda principalmente ali nos primeiros meses. São coisas que a gente pode ter sido tensões geradas lá na barriga da mãe, na hora do parto, e que a gente consegue resolver em pouco tempo. E não precisa de sofrer aquele período todo que a mãe e o pai sofrem, né? E o neném também, e que a gente consegue encontrar uma ajuda para a Para os criancinha. adultos, quais problemas mais frequentes levam esses pacientes a buscarem a osteopatia? Maior incidência na clínica são as enxaquecas. Enxaquecas que não encontram causa, já fizeram um monte de exames, que nem eles falam para mim, isso é a minha última opção. Né? Chega lá, já tentaram de tudo. Sim. Mas é o que mais aparece. E lombalgia, cervicalgia, né? As dores cervicais, dor lombar, torácica, isso também é bem comum. São essas causas. Doutora Daniele, quais cuidados os pacientes devem ter para poder potencializar? A gente sabe que a fisioterapia também é assim, né? Vocês fazem ali as demandas ambulatoriais dentro do consultório, mas existe a parte do paciente, né? Que ele Uhum. deve fazer ali como tarefa de casa. Tem. Qual os cuidados esses pacientes podem fazer para potencializar os resultados da osteopatia? Olha, a osteopatia indica muito a atividade física, né? A gente vai adaptar essa atividade de acordo com a queixa dele. Então, Sim. não é também que chegou lá, vai. Normalmente a gente pede para fazer o que gosta, né? Nem. Tem que ter prazer no que você está fazendo. Não adianta eu mandar ele fazer um esporte, por exemplo, que ele não gosta. Então, tem que se encontrar em alguma atividade, mas o principal passo é a atividade física. Aí entra a alimentação, porque como eu quero equilíbrio nesse corpo, eu preciso desinflamar. De alguma forma, eu preciso da ajuda dessa alimentação. Então, atividade física, alimentação e alguns exercícios específicos, dependendo do caso, é o que a gente pede para auxiliar o tratamento. Há alguma contraindicação para o tratamento com osteopatia? Normalmente os pós-cirúrgico imediato, né? Aí a gente não pode mexer por conta de cirurgia. Quando a gente tem esses parâmetros maiores, aí tem que esperar o tempo da recuperação. Mas em geral não tem. É uma Não há conduta muito contraindicação. bem avaliada, porque a gente, antes de entrar com a manobra, a gente faz os testes para ver se pode fazer aquilo. Porque tem coisas que eu não posso, tenho que ir de outra forma. Mas a contraindicação é isso mesmo. Quando tem algum parâmetro maior, um câncer, algo assim que a gente não mexe. Febres, infecções, esperar passar para poder entrar com a conduta. Fisioterapia e hanseníase, né? Como que a fisioterapia contribui no tratamento de reabilitação, doutora, de pacientes com hanseníase? Os pacientes hanseníase, normalmente eles têm as neurites, que são as Aham, inflamações neurais. Normalmente, mão, braço, pé, perna são os começa a inflamar. principais, né? Porque ele começa das periferias dessa inervação. E a fisioterapia ajuda no alívio dessa dor e na prevenção das incapacidades. Né? Então, se o nervo está muito afetado, ele vai ter as garras nas mãos, as garras nos pés. Então, para não chegar a esse ponto de sequela, a gente pede a fisioterapia, essa ajuda nesses Quais casos. técnicas fisioterapêuticas são mais eficazes, né, para tratar essas sequelas, doutor? Existem técnicas que vocês desenvolvem com esses Existem pacientes? técnicas, mas vai dependendo muito do paciente, de como ele está. Se ele tiver no grau agudo das neurites, nós vamos entrar com técnicas anti-inflamatórias. Os ultrassons, TENS, uma crioterapia, depende do paciente. Exercício não se trabalha na fase inflamatória, né, aguda, mas depois, se ele está lá sequelando, mas ele não tem mais a neurite, aí a gente entra com exercício, alongamento, fortalecimento. Tudo vai depender de como esse paciente se apresenta. Durante o tratamento, né, doutora, quais são os maiores desafios que esses pacientes enfrentam? O preconceito. Tem dificuldade de Preconceito procurar ajuda ainda? tem. Não é como antes, mas tem, porque é uma doença muito estigmatizada, né? Sim. A primeira coisa que o paciente pensa quando você fala, você está com hanseníase, foi diagnosticado, ele já imagina lá na época de Cristo sendo isolado nas colônias, então vem tudo aquilo na cabeça dele, ele se enxerga dessa forma. E ele tem vergonha de contar para a família, alguns não querem fazer avaliação familiar, que é essencial. Então, para eles, esse acho que é o pior de quando ele inicia o tratamento. O tratamento é longo, são normalmente 12 meses de antibiótico, aí vem, às vezes, as intolerâncias estomacais, fígado, né? Porque é muito tempo de remédio. Mas eu acho que pior que isso é o preconceito que ele acha que ele vai sofrer. Nem que acontece mais da forma que acontecia, mas a forma que ele se vê, a forma que ele se coloca.
Existem cuidados preventivos, né, ou práticas que a doutora recomenda para as pessoas dessas regiões em alta incidência de hanseníase, doutora? A prevenção é meio complicada, porque é uma doença que a gente pega pela respiração. Pela Em respiração. pacientes que convivem junto. Não é fácil de pegar, é uma doença muito difícil de pegar, mas Quem que é? Tem algum grupo de risco específico, doutora? quando você tem um contato que já tratou. Ah, sim. Quando você tem esse contato, porque ela demora muito para aparecer. Aham. Então, você pode conviver anos com aquela pessoa e um dia ela descobre que tem. Pode ser confundida com muitas outras doenças, então você pode conviver com um doente muitos anos sem saber que tem, e nesse meio tempo você pega, né? A partir do momento que ele iniciou o tratamento, ele não transmite mais. Então, o problema é quando você conviveu. O grupo de risco é quando você tem o contato. Mas é difícil falar assim, ai, como eu vou prevenir uma coisa que eu não sei se alguém tem, né? Verdade. Quais sinais indicam que uma pessoa deve buscar um tratamento com um fisioterapeuta ou um osteopata? Qual que é o sinal de alerta? Ah, eu tenho que procurar ajuda. Em relação a... A osteopatia mesmo. Sem ser a hanseníase. Também os dois, hanseníase e osteopatia. Falando dos dois aqui hoje, uma abordagem completa, né, para vocês. Até porque a doutora é muito atuante nas duas áreas. Ela atende no SUS, hoje atende na Secretaria de Saúde, doutora. Isso. E ela também atende na sua clínica. Então, a doutora é muito atuante nas duas áreas, que são duas áreas que, inclusive, a hanseníase, eu não sabia que tinha atuação na fisioterapia. Fiquei muito surpresa com o trabalho que você desenvolve. Fui pesquisar um pouquinho, por isso que eu quis adentrar um pouco mais aqui no Uhum. podcast. E quando que deve procurar ajuda, doutora? Em questão da hanseníase, os sintomas, né? Primeira coisa, você tem um parente que teve, uma pessoa muito próxima, que você conviveu muito ali, é o primeiro sinal, mesmo não tendo muitos sintomas. Porque a mancha, que é o que todo mundo vê, que a gente aprende nas teorias que hanseníase é só mancha, né? Por isso que ainda existe isso. Muitos casos não vêm com mancha. Mas se vier, a mancha é um sintoma. Ela é uma mancha que não dói, não coça, ela vai aparecer pequenininha, ela vai aumentando e ela vai ficando dormente do seu centro para a borda. Ela pode aparecer branca, marrom, rosinha, ou só uma área dormente. Então, essa é a principal causa de procura, quando enxerga a mancha. Mas se você tem um contato, começa com formigamentos nas mãos, nos pés, choque, perda de sensibilidade nas mãos, nos pés, são sintomas que, principalmente as perdas em ilha, parte boa, parte com perda, parte. Então, isso é um sinal, né, que possa procurar. Muita dor no corpo, o paciente sente. Só que esses sintomas podem ser confundidos com um monte de coisa. Pois é, como que é diagnosticado, doutora hanseníase, por exemplo? Aí é onde entra com os testes clínicos que eu faço no consultório. É através de teste clínico? Teste clínico, palpação neural, a sensibilidade é testada com Os nervos estesiômetro. doem? Dói. Eles doem, eles ficam espessos na palpação, fica dolorido. E como ele apresenta a perda da sensibilidade, já é um sinal. Por exemplo, a diabetes. A diabetes também perde a sensibilidade, mas ela perde de uma maneira geral nas mãos e nos pés. É igual a perda. A hanseníase não, ela é em ilha. Uma parte está bem, outra parte não está bem. Então, indica perdas pequenas de inervação. Então, não tem outra doença que faz isso. Ah, mas eu posso ter algo na cervical que está tirando? Pode, só que ele vai tirar de um trajeto inteiro. Então, é conhecendo a anatomia, a fisiologia e a inervação, os dermátomos que a gente fala, que a gente vai conseguir avaliar o paciente. Que profissional nós temos em Querência, hein? Eita, que orgulho desse Mato Grosso todo. Gente, quanto mais eu ando, quanto mais eu tenho oportunidade de conhecer profissionais assim, no nosso estado inteiro, já temos mais de 150 parceiros no estado, mais eu fico impressionada com o potencial dos profissionais nas mais diversas cidades. E você vê um profissional do seu gabarito, o seu conhecimento, seu estudo, seu esforço, em Querência, onde você tem que lidar com o gargalo da logística para buscar qualificação. É. Né? Então, assim, a gente busca essa valorização constante desses profissionais mesmo porque merecem. São verdadeiros heróis, né? Que sobrevivem a esses gargalos e vão em busca do que há de melhor. Doutora, qual mensagem você deixaria para os nossos ouvintes hoje sobre a importância da fisioterapia na promoção de saúde? A fisioterapia em si, a gente procurar fazer uma prevenção, né? Vou jogar a fisio com a osteopatia Com já. certeza. Não esperar agravar, né? O corpo da gente, ele dá sinais, ele pede socorro o tempo todo, e a gente vai ignorando até que esse sinal vira uma doença. E aí é onde fica mais difícil da gente tratar. Então, não ignore os sinais do seu corpo. Respeita, procura ajuda no primeiro sinal e atividade física, né? Atividade física é Fundamental. fundamental. Como que a fisioterapia e a osteopatia, para a gente poder fechar com chave de ouro, pode contribuir para um futuro saudável e integrado? Como pode contribuir nessa parte para ele
funcionar, não esperar que a doença seja instalada. Não espera, procura Procura a ajuda enquanto dá tempo. prevenção no primeiro sinal de que o corpo der. Procura. Estou muito feliz em ter você no nosso time esse ano, dos Seus da Obrigada. Saúde, né? Vai estar presente conosco amanhã nessa grande celebração, né? Aos avanços da saúde do nosso estado, onde nós reunimos profissionais de mais de 19 municípios, das mais diversas áreas de atuação, que contribuem para o setor, trazendo evolução, trazendo estudos, trazendo tecnologia, investindo em estruturas de clínica. Então, são esses profissionais que nos fazem, nos motivam, né, a continuar com esse movimento de valorização. Estou muito feliz em ter você esse ano, tá? Muito Espero tê-la obrigada. aqui mais vezes. O Dr. Cash está de portas abertas para você, para te receber e contar com o seu vasto conhecimento, viu, doutora? Muito E obrigada. manda um abraço para aquele pessoal de querência, tá? Mando. Levarei o abraço. Estarei lá em Barra do Garças, pertinho, na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que a informação nunca para por aqui, ela só começa aqui. Ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar essas informações. Doutora Daniele, antes de finalizar, qual é o Instagram da clínica Fisioclean, e o seu Instagram? Daniela Olegário. Isso aí, gente. Acompanhe, siga, confira um pouquinho do que tem lá em Querência, tá bom? Eu espero vocês aqui amanhã, nesse mesmo horário, e mais uma transmissão do Dr. Cash. Até lá.